Paz, isso vai ser difícil, sabe? Boa noite, meus irmãos em Cristo Jesus. Eu comecei bem cedo hoje para chegar aqui, sabe? Então, é um privilégio estar com os irmãos nessa ocasião do aniversário dessa igreja. 97 anos, aniversário de aberto. Quem sabe o significado de aberto antes de o pastor informou vocês? Aberto, aniversário de aberto. Alguém já sabia que era de 97 anos? Não, nem eu. Então, eu aprendi o significado também da palavra aberto. E também sabendo que tem a ver com o aniversário, ou seja, 97 anos. Então, pastor Tarcísio, obrigado pelo convite que o irmão estendeu para mim. Realmente, eu ouvi... Eu rodava aqui nas Terras Mineiras ao longo de 15 anos. Como muitos de vocês sabem, se eu começo a citar nomes, eu vou ficar constrangido, pois eu vou esquecer alguns. Mas eu preciso pelo menos reconhecer aqui o irmão Alton. Meu irmão, inspiração para mim, sabe? Inspiração. E também pastor Casimiro está aqui, lembro dele daquela época que ele estava o pastor da primeira igreja batista de Congonhas e tudo isso. Então, eu e minha esposa, nós passamos 15 anos aqui nas Terras Mineiras. Mas eu ouvi, acho que 2 anos atrás, que um novo pastor estava chegando à igreja batista Barro Preto. Eu pensei, quem era? Eu vi o nome Tarcísio. E quando eu vi o nome Tarcísio, eu falei, isso vai dar certo. Vai dar certo. E também eu ficava acompanhando a trajetória de Tarcísio ao longo de muitos anos. Lá em Feira de Santana, onde pastor Arlesso era pastor antes do irmão, né? E também Primeira Igreja Batista de Divinópolis, onde pastor Arlesso era pastor. E a Igreja Batista do Barro Preto, onde pastor Arlesso era pastor. Vocês vão compartilhar o mesmo túmulo um dia? Então, eu tenho muitas saudades de Minas Gerais. E deixe-me pelo menos, vocês podem me ajudar aqui? Está ligado aí? Então, deixe-me ver ali. Então, veja ali a minha família em 2023. Ali na tela, e a minha família em 2003 e minha família em 2023. Então, vocês podem perceber que minha esposa mudou o jeito de seu cabelo. Eu não. Eu e Alton, nós temos isso em comum, sabe? Então, graças a Deus, Deus tem me dado uma esposa idônea. Nossos 2 filhos, Haden e Marissa, os 2 estão morando nos Estados Unidos, porém, meu filho está em Rio de Janeiro agora, pois ele está namorando com uma carioca. Que Deus tenha misericórdia. Por isso, minha esposa está em casa, pois meu filho está em casa nesse momento. Mas ela está mandando um grande abraço aos irmãos. Então, vocês podem ver ali o tema para hoje, o nosso assunto. Então, tem tudo a ver com a igreja. Não posso imaginar um tema mais interessante para um aniversário da igreja do que a igreja. Então, vamos tratar desse assunto. Mas, meus amados, nós temos que começar por isso. Nós temos que reconhecer que a temática da igreja caiu em tempos difíceis nos últimos anos. Dependendo da cultura e história da presença cristã naquela cultura, uma sociedade pode ver a presença de igrejas em seu meio como mais um grupo religioso, ou uma lembrança de uma situação complicada em seu passado, por causa de talvez exploração de sua cidadania. Também, uma sociedade pode ver a presença de igrejas como uma ameaça presente. Não é errado também ouvir essas afirmações populares entre os próprios crentes. Eu sou a igreja.
A igreja está em nós. Vamos à igreja. A minha igreja fica na Avenida Augusto de Lima, 1962. Lamento dizer que muitos membros de igrejas não sabem porque eles pertencem às suas respectivas membresias. E há um número expressivo de crentes professos, os quais pensam que a igreja é opcional. Se ajuda você em seu discipulado, ótimo. Mas eu estou bem. Deus e minha Bíblia. Pergunta: qual é sua opinião sobre a igreja? Então, é importante salientar isso bem no começo. Qualquer perspectiva nossa sobre a igreja deve começar a partir de como Jesus a viu. Além disso, outras questões acerca da igreja precisam vir das Escrituras, as quais revelam Jesus Cristo. Senão, questões sobre a igreja seriam de acordo com as opiniões de cada uma pessoa, de acordo com as preferências pessoais e outras inovações humanas. Bem, com o intuito de basear nossa perspectiva, nossa compreensão na palavra de Deus sobre a igreja, vamos refletir hoje na despedida do apóstolo Paulo aos pastores de Éfeso. Então, Lucas, ele relata esse momento especial, esse momento singular, no livro de Atos, capítulo 20. Atos 20, versículo 17, eu vou começar a ler. Mas, enquanto vocês estão encontrando esse trecho bíblico, deixe-me falar um pouquinho sobre o contexto de nosso texto bíblico, podemos dizer. A cidade de Éfeso, meus irmãos, recebe muito destaque, muita atenção no Novo Testamento. E a razão reside, em grande parte, pela atuação missionária do apóstolo Paulo e seus colegas em prol da igreja naquele contexto. Paulo passou 3 anos morando nessa cidade durante a sua segunda viagem missionária. Ele, junto com Áquila e Priscila, plantou a igreja naquele contexto. Além disso, Éfeso serviu como a sua base de operações missionárias para difundir o evangelho e estabelecer igrejas naquela vasta região conhecida como Ásia Menor. Então, nosso trecho bíblico relata a última vez que o apóstolo Paulo passou perto de relâmpago em sua terceira viagem missionária, rumo à cidade de Jerusalém. Então, qual era o cenário? Ele já sabia que ele nunca estaria mais naquela região. Além disso, ele temia que a fidelidade dessa igreja plantada estava em jogo. Por isso, o apóstolo Paulo, como um homem morto andando, chamou os pastores como intuito de lembrá-los de seu exemplo a imitar, exortá-los a levar a sério seu próprio discipulado e seus papéis pastorais, e adverti-los sobre a impiedade e heresias que infiltrariam em suas vidas e na vida da igreja se eles não estivessem atentos. Então, sabendo isso, vamos ler agora, versículo 17. Versículo 17, eu vou começar a ler, e vocês podem ver, no meio de versículo 18, Lucas começa a citar o discurso do apóstolo Paulo. Então, movido pelo Espírito Santo, o Lucas escreveu assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente,
e de casa em casa. Testifiquei tanto aos judeus como aos gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Versículo 22. Agora, compelido pelo Espírito Santo, eu estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora, sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que eu estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastoreiam a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiam. Lembram-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Versículo 32. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem no ouro, nem nas roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que eu fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais vieram a sua face. Então o acompanharam até o navio. Que Deus nos abençoe. Que discurso denso. Que momento tocante. Então, eu escolhi este trecho bíblico contemplando sobre esse momento, aniversário da igreja. Essa igreja com um novo pastor titular. Então, eu não podia pensar sobre outro trecho mais especial, mais interessante para explicar, expor na primeira noite em que eu estou aqui entre vocês. Então, meus amados, esse discurso aqui que nós acabamos de ler revela 5 verdades, as quais comprovam que Cristo ama a igreja. Cristo ama a igreja. E essa primeira verdade que eu vou compartilhar com vocês agora serve como alicerce a todas as outras verdades que eu vou compartilhar com os irmãos. Qual é? Cristo redimiu a igreja com seu próprio sangue. Cristo redimiu a igreja com seu sangue. Veja o versículo 28. E fica com suas Bíblias abertas ali, pois nós vamos consultar. É sábado à noite. O pastor falou, Davi, não tem problema. O cantor, ele cantou por 1 hora. Você pode cantar pregar por 1 hora. Não é problema. Então, meu voo sai na terça-feira. Então, eu estou bem aqui, meus irmãos. Estou muito bem. Então, vai ser uma bênção. Então, esse sábado, a ter esse momento com vocês. Versículo 28. Veja ali. E não deixe seus olhos passem
por essa frase sem medir seu devido peso. A igreja de Deus, a igreja do Senhor, que Ele comprou com seu próprio sangue. Meus amados, a linguagem pactual brilha através dessa declaração do apóstolo Paulo. E nós vemos muitas outras declarações semelhantes ao longo do Novo Testamento. Por exemplo, eu vou tentar me conter quanto mais no contexto de Éfeso. Mas vocês podem lembrar que o apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Efésios. E nessa carta ele falou isso: Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E pouco mais em frente ele falou: Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Veja bem, o Filho de Deus proveu o que Deus exigiu e o que o homem pecador necessita para a sua redenção de sua rebelião contra seu Criador. Meus amados, essa é a premissa da nova aliança, do novo pacto. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Assim, podemos concluir que a igreja é a iniciativa mais preciosa no coração de Deus, pois seu Filho eterno a resgatou de modo espontâneo com sua própria vida. Meus amados, basta citar o termo de carinho usada na palavra de Deus para descrever a igreja: a noiva de Cristo. Vamos continuar, pois nós temos muita coisa em frente. Segunda aqui, Cristo junto ao Pai amorosamente deu à sua igreja a sua melhor dádiva. E esse realmente está também comprovando que Ele ama a igreja. Qual é? Cristo está com a igreja por meio de seu Espírito. Vocês se lembram disso? Jesus, antes de sofrer, antes de subir ao céu, Ele disse aos seus discípulos: não os deixarei órfãos. E sua promessa indicava o envio do Espírito Santo e a bênção divina do novo nascimento. Veja bem, por meio da ação do Espírito Santo e do ouvir do Evangelho, o redimido é capacitado a responder conforme ordenado por Deus. E no lado humano, o Evangelho requer sua aplicação pessoal e correta. Pastor Tarcísio, eu ficava ressaltando isso naquele livro, A Igreja Regenerada, que realmente está à sua disposição aqui. Vocês vão comprar, eu determino o que vocês vão comprar. Essa é outra igreja, é? Desculpa. Não, mas em 2 capítulos eu fico ressaltando, salientando esse ponto aqui, que no lado humano o Evangelho requer a sua aplicação pessoal e correta. Por isso, o apóstolo Paulo, ele sempre ressaltou esta postura necessária quando ele pregava e conversava com pessoas sobre o Evangelho. Veja ali, versículo 21. Ele diz que testifiquei tanto aos judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em Nosso Senhor. Aquela aplicação pessoal e correto. Por que aplicação pessoal e correto? Deus não tem netos, então só tem filhos. Mas se você é um filho dele, é porque você se arrependeu de seus pecados e você está confiando no Cristo crucificado e ressurreto. Assim, aqueles que receberam o Evangelho são justificados de seu pecado, santificados por seu Deus, adotados como seus filhos e inseridos em sua santa igreja e habitados pelo Espírito de Cristo. E a partir daí, os salvos, os redimidos, desfrutam de outras bênçãos celestiais aqui na terra. E um dos meios da graça, uma das bênçãos celestiais é a igreja de Cristo. Mas, uma vez que é sábado, e o meu voo sai na terça-feira, eu acho que nós temos que responder a uma pergunta aqui. Deixe-me abrir a parêntese aqui. Como nós devemos entender a igreja
nesse discurso do apóstolo Paulo? Como nós devemos entender a igreja ao longo do Novo Testamento? Meus amados, de fato há dois sentidos, dois significados da palavra igreja no Novo Testamento. Seu primeiro sentido se refere ao que chamamos de igreja universal ou de igreja católica. Eu estou usando esses termos, podemos dizer, em letras minúsculas nesse momento. Não pense sobre o modelo de igreja que vocês sabem que tem uma catedral bem perto daqui. Não, estou falando sobre isso. Fica comigo. Esse significado de igreja universal, de igreja católica, compreende a reunião de todos os salvos, de todos os tempos, por meio de Cristo. E a carta do apóstolo Paulo aos Efésios inclui as 9 descrições mais exaltadas sobre este corpo místico de Cristo. Então, esse é o primeiro sentido. Mas nós temos que reconhecer que é difícil falar sobre a igreja nesta era presente, sem nos centralizar nessa temática. Igrejas, ou igreja local, igrejas locais. O que eu estou querendo falar? Corpos visíveis de crentes aqui na terra, comunidades pactuais de discípulos de Cristo. Essa realidade compreende o segundo sentido da palavra igreja. À luz disso, não seria equivocado afirmar que Jesus morreu por suas igrejas. Deixe-me comprovar isso para vocês. Ouça essa amostra de versículos aqui. Versículo 28. Paulo falou aos pastores: cuidam o rebanho. Qual rebanho? Situado em Éfeso, naquela cidade, o qual o Senhor, o Espírito Santo, os colocou para pastoreiam a igreja de Deus, a igreja do Senhor. Paulo também, ele escreveu em 2 de suas cartas esta mesma frase: a igreja de Deus que está em Corinto. Ele enviou outra carta às igrejas da Galácia. Bem antes de apóstolo Paulo, nosso Senhor Jesus, ele referiu-se à igreja visível quando ele instruía sobre como resolver ofensas entre dois irmãos. Escutam agora o que nosso Senhor Jesus falou. Ele falou: se o ofensor, aquele irmão, aquele discípulo professo, se recusar a ouvir, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também na igreja, trata-o como pagão ou publicano, ou seja, não como irmão em Cristo, não como membro da igreja. Trata ele como ele pertence ao mundo por causa do comportamento dele. Então, meus irmãos, nós podemos perceber, isso é muito importante, que a vasta maioria dos usos da palavra igreja no Novo Testamento visa a um ajuntamento de crentes, organizado em um contexto particular, ou muitos desses ajuntamentos situados em uma região. Todavia, esta afirmação não implica que Jesus ama todas as igrejas locais aqui na terra. Essa afirmação não implica que todas as igrejas desfrutam do Espírito Santo. Essa afirmação não implica que todas as igrejas representam o reino de Deus aqui na terra. Mas por quê? Porque nós temos que reconhecer uma realidade. Há igrejas verdadeiras e igrejas falsas aqui na terra. E ligado a essa realidade, há pastores fiéis e pastores infiéis, pastores hereges. Vamos observar esse conceito simples que está agora na tela. Esse espectro que está agora na tela divide todas as igrejas na face da terra em duas classificações distintas: falsas e verdadeiras. É simplesmente assim. Mas é crucial repararmos essas duas classificações. E vamos contemplar nossa atenção. Vamos focar por algum tempinho aqui as igrejas
que se encontram à esquerda dessa linha divisória. Meus amados, nós sabemos que conforme a palavra de Deus, todos os juntamentos de igrejas falsas se construem em uma aberração e ameaçam os discípulos genuínos e as igrejas verdadeiras ao seu redor. Portanto, é necessário evitar esses juntamentos de igrejas falsas, como você evitaria uma praga, podemos dizer. Além disso, é necessário proteger os membros dessa igreja da influência maligna desses juntamentos de igrejas falsas. E também é necessário, e a parte da missão dessa igreja é tentar resgatar aqueles que caíram sob o despojo dessas igrejas falsas. Veja bem, nosso Senhor Jesus e seus apóstolos sempre estavam advertindo seus ouvintes e os primeiros discípulos sobre falsos mestres que distorciam o evangelho e afastavam as igrejas da verdade do evangelho. Pastor Tarcísio, hoje em dia, os batistas brasileiros têm uma leitura muito ingênua com respeito às igrejas falsas. Mas nós temos que reconhecer esta realidade. E o apóstolo Paulo também, ele receava que essa praga demoníaca de heresia tentaria penetrar o seio da igreja de Éfeso. Veja ali em versículo 28. Eu quero mostrar isso para vocês. Ele disse aos pastores: eu sei que depois da minha partida, lobos velozes vão penetrar no meio de vocês e não vão poupar o rebanho. Rebanho tem a ver com a igreja. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão na verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, homens, vigiam. Lembrem-se de que durante 3 anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Com lágrimas, ele estava advertindo. Meus amados, lamento dizer que a previsão do apóstolo Paulo se tornou realidade. Mas esta terceira verdade vai nos dar esperança, comprovando também que Cristo ama a sua igreja. Qual é a próxima verdade? A próxima comprovação. Cristo deu à igreja pastores idôneos para cuidá-la. Cristo deu à igreja pastores idôneos para cuidá-lo. Há 3 observações dignas de nota nesses 2 versículos ajuntados ali na tela. Então, deixe-me ler e nós vamos falar. Vocês podem ver, eu estou juntando versículos 17 e 28. Mas está no mesmo discurso do apóstolo Paulo. Então, vamos lá. Ele diz que, Lucas falou, Paulo mandou chamar os presbíteros e disse a eles: cuidam de vocês mesmos e de todo rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastoreiam a igreja de Deus, ou a igreja do Senhor. Então, meus amados, há 3 observações dignas de nota, como eu falei. Primeira observação. Lucas, ele usa essas 3 palavras de maneira intercambiável aqui. Quais essas 3 palavras? Presbíteros, bispos e pastorear, ou pastores. E quando estudamos as ocorrências dessas palavras ao longo do Novo Testamento, nós podemos constatar que presbíteros, bispos e pastores se referem ao mesmo ofício e aos homens que estão ocupando nesse ofício. Então, essa é a primeira observação. Segunda, a metáfora rebanho lança muita luz sobre a igreja e os papéis de um pastor. Então, deixe-me destacar para vocês algumas maneiras que isso lança luz. Essa palavra rebanho, uma metáfora, uma analogia com respeito à igreja. Primeira maneira, Cristo, como bom pastor, ele deu sua vida por suas ovelhas.
E ele sabia na eternidade quais eram dele. Simplesmente assim. Mas a sua igreja, nesta era presente, estamos falando sobre igrejas locais, a membresia como a Igreja Batista do Barro Preto, a sua igreja, nesta era presente, deve ser composta de ovelhas de Deus, não bodes e muito menos lobos. Nós vamos falar mais sobre isso amanhã. Por isso, os pastores são encarregados, confiados a levar a seu rebanho a afirmar a profissão de fé e o modo de vida dos membros pactuais. Eu estou falando sobre candidatos ao batismo e também os membros que têm 92 anos, como meu irmão Otton, podemos dizer. Então, os pastores são encarregados a levar a sua igreja a afirmar a profissão de fé e ligar a profissão de fé ao modo de vida de cada irmão. Então, um conceito teológico vem à tona com esta afirmação. E esse conceito teológico é conhecido como a membresia regenerada. É um termo teológico meio pesado, mas deixe-me explicar isso, pois membresia regenerada é um traço batista muito precioso ao longo de sua história. E veja ali, essa minha definição. Somente membresia regenerada significa que somente crentes genuínos devem se tornar membros de uma igreja autêntica e continuar nela. Crentes autênticos, ou discípulos autênticos. O que significa crentes autênticos? Discípulos de Cristo que estão evidenciando que Cristo mudou meu viver. Simplesmente assim. Terceira observação interessante sobre essa analogia, metáfora de rebanho. Um pastor aprovado vai zelar pelo bem-estar de seu rebanho. Um pastor idôneo, um pastor apto, jamais tomar vantagem de uma ovelha fraca e muito menos violá-la. Se isso acontecer, essa atrocidade, ele já se desqualificou. Terceira observação sobre essa ideia de rebanho. Vocês estão comigo ainda? Está comigo? Está ligado? Outra igreja, desculpa. Ao longo do discurso do apóstolo Paulo, ele detalhou aos pastores presentes seu teor que ele pregava, como ele ensinava e como ele vivia. Veja o versículo 19 e 20 ali. Seu teor que ele pregava, como ele ensinava e como ele vivia. Veja ali. Servia ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado. E vocês sabem que eu não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Veja agora, versículo 33. Ele diz que eu não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de vocês, de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Então, isso é interessante. Ele realmente precisava parcialmente sustentar sua vida. Então, esse ali está nos dando a lembrança que há muitos pastores batistas, ao longo da história batista, eles eram homens bivocacionais ou biocupacionais. Então, é um valor. E louva a Deus quando a igreja consegue sustentar a família do pastor. Mas, aquele pastor que precisa ter um sustento vindo além da igreja, ele não é meu pastor. Nós vemos aqui uma dignidade que realmente ele estava suprindo as suas necessidades quando a igreja não podia fazer tudo. Mas a pergunta tem a ver com isso. Por que o apóstolo Paulo? Por que ele deu a esses pastores tantos detalhes sobre seu ensino,
sobre sua piedade e sobre seu empenho. Por quê? Ele queria se gabar? Não. Não, veja bem. Ele lhes lembrou para que esses homens inventassem sua doutrina e modo de vida. Assim, esses homens seriam discípulos de Cristo, irrepreensíveis e então qualificados a continuar no ofício do pastor. E esse padrão requisado dos pastores, e todos os pastores, nos leva à quarta verdade agora, a qual também comprova que Cristo ama a sua igreja. Qual é essa quarta verdade? Cristo deu à igreja todas as suas ordens. Cristo deu à igreja e os pastores a serviço dela todas as ordens necessárias. Todas as ordens necessárias para a sua devida obediência nesta era presente, para a sua organização, para a sua ordem e para a prosperidade espiritual dos membros. Veja ali, versículo 27. Ele disse aos pastores: eu não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus quando eu estava com vocês. Veja o versículo 32. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, aquela palavra da sua graça que eu já compartilhava e eu ressaltava quando estava com vocês, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Meus amados, graças a Deus, a vontade de Deus está contida nesse livro, nas Escrituras Sagradas. Esse corpo divino de conselho se aplica para todas as igrejas, de todas as culturas e em todas as gerações. E esse fato tem tudo a ver com o princípio formal da Reforma Protestante, sola Escritura e a implicação de sua suficiência. Veja ali na tela esta articulação, a articulação batista com respeito às Escrituras Sagradas. Eu escolhi essa articulação, pois essa igreja, 97 anos atrás, quando os membros fundadores dessa igreja se organizaram como a Igreja Batista Barro Preto, eles adotaram esse símbolo confessional como seu. Ou seja, essa era a primeira declaração doutrinária dessa igreja. E foi até nos meados da década de 80. Então, eu vou ler e vocês podem seguir a leitura com respeito às Escrituras Sagradas. Nós cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é um perfeito tesouro de instrução celestial. Ela tem Deus como seu autor, a salvação como sua finalidade e a verdade sem qualquer mistura de erro como seu conteúdo. A Escritura Sagrada vai continuar sendo até o fim do mundo o verdadeiro centro da união cristã e o supremo padrão pelo qual toda conduta, credos e as opiniões humanas devem ser julgados. E o povo de Deus diz? Amém. Amém. Então, vamos recapitular aqui, meus irmãos. As 4 verdades já aprendidas. Cristo redimiu a igreja com seu sangue. Cristo está com sua igreja por meio de seu Espírito. Cristo deu à igreja pastores idôneos para cuidá-la. E Cristo deu à igreja todas as ordens necessárias, e essas ordens necessárias estão contidas aqui. E tem mais uma. Eu não estou terminando com essa, mas tem mais uma. Fala porque vocês sabem. Terça-feira, viu? Em seu amor, Cristo confiou à igreja a sua missão. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja nós temos que consultar o mapa, o manual, podemos dizer. Então, a missão da igreja, podemos dizer que é a continuagem da missão que Jesus encarregava aos seus apóstolos. E nós podemos resumir essa missão assim, à luz do versículo 24. Veja o versículo 24. Testemunhar
do Evangelho da graça de Deus. E a todas as nações, e estabelecer outras igrejas geradas pelo mesmo Evangelho da graça de Deus. Martin Lloyd-Jones, um pastor protestante, pastor congregacional de destaque inglês do século passado, ele fez um comentário super interessante sobre esse versículo aqui, sobre o Evangelho da graça de Deus e a missão de testemunhar desse Evangelho. Deixe-me ler o que ele falou. Ele disse que a graça autogerada, nascendo no coração de Deus, é oferecida às pessoas, como nós, apesar de nós. É para judeus e gregos, escravos e livres, homens e mulheres, ricos e pobres, brancos e negros, simples e inteligentes. Não importa quem você é, quem eu sou, é oferecido a todos porque todos precisam dela, mais do que eles pensam. Então, esta igreja tem feito muitas coisas lindas ao longo de quase um século. Mas sabe alguma coisa? No final das contas, há apenas duas coisas que essa igreja pode oferecer aos outros. Apenas duas coisas. Quais são? Um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. E um relacionamento fraternal uns com os outros por meio de Cristo. Meus amados, as outras coisas estão na periferia e vão queimar em inexistência um dia. Então, a base de cumprir a missão de uma igreja, sem dúvida, depende de sua fidelidade a Deus nas questões de sã doutrina, de uma membresia regenerada, mantida, de mutualidade cristã e de ordem do culto. Porém, tais obrigações não fecham o circuito. Podemos dizer que ter cultos regulares é fundamental. Porém, manter o culto público em seus moldes regulares não é a finalidade da Igreja Batista do Barro Preto. Esses deveres proporcionam o alicerce para o cumprimento da missão da Igreja Batista do Barro Preto. Veja bem, uma igreja saudável, uma igreja fiel a Deus, ele vai ter em seu DNA o impulso missionário. Senão, seus pastores devem exemplificar e incutir esse compromisso missionário até que haja em seu meio. Se sim, os membros, não apenas os pastores, mas os membros vão levar a sério a grande comissão e o grande mandamento, ambos perto de casa e longe de casa. Então, esse é o momento para vocês fazerem uma avaliação comunitária, uma avaliação de sua membresia nessa ocasião de aniversário. Pastor, os membros estão levando a sério a grande comissão e o grande mandamento. Então, se sim, nós podemos medir a saúde, a fidelidade desta igreja assim. Além disso, uma igreja missionária não pode fazer missões de qualquer jeito, ou com quaisquer obreiros. Esses descuidos revelam uma teologia deficiente na parte da membresia e na parte dos pastores da igreja. Como dois pastores dizem em seu livro Ortodoxia Missional, uma teologia ruim vai levar a missões ruins. E missões ruins vão propagar mais teologia ruim. Então, eu quero falar para vocês que eu estou totalmente honrado em estar com vocês. Nessa igreja que eu fazia parte quando eu era jovem missionário e tudo isso. Mas, sabendo que essa igreja está em um momento de receber um novo pastor, e pela graça de Deus, se Deus permitir, pastor e igreja, vocês vão ter uma longa caminhada. Eu gostaria de, à luz dessas 5 verdades que comprovam que Cristo ama a igreja, eu gostaria de compartilhar com pastor Tarcísio, com pastores dessa igreja, com qualquer outro pastor presente hoje, minhas próprias
exortações finais. Tomara que isso não seja minha reunião de despedida, pastor. Sabe? Vamos medir. Se eu não receber convite depois, eu vou saber que foi uma furada. Mas eu sei, eu estou direcionando minhas palavras aos pastores dessa igreja. Mas eu sei que todos os presentes aqui, a maioria de vocês não são pastores. Mesmo assim, eu creio que minhas exortações são pertinentes a todos em certa medida. Por quê? Porque cada irmão, cada irmã e seus pastores pertencem a esta igreja, como membros, e vocês devem zelar uns pelos outros. Então vamos lá. Minhas exortações finais. E são exortações finais de pipoca. Okay? Quais são? Primeira, pastor Tarcísio, pastor fulano de tal, cada irmão, dê o melhor de seu empenho e orações à sua igreja. Esse ponto é crucial, especialmente aos pastores, uma vez que são separados para os ministérios da palavra e de oração em prol de sua igreja. Em outras palavras, a igreja não deve receber as sobras de seu pastor. Segunda exortação. Seja modelo de discípulo. Seja modelo de discípulo. Meus amados, nós somos batistas. Desculpa, nós temos um primo aqui. E nós podemos resolver seu problema hoje, se você quiser. Com todo carinho, meu irmão. Tá vendo? Nós somos batistas. Nós não somos católicos humanos, no sentido que nós cremos em ordens sacerdotais e perpétuas. O obreiro é útil ao serviço da igreja à medida que ele é irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus e diante dos homens, nesse sentido, o pastor é modelo de marido cristão, modelo de pai cristão, modelo de evangelista, modelo de vizinho, modelo de cidadão, para que os membros da igreja possam imitar seu modo de vida, seu comportamento e tudo isso. Terceira exortação. Pastor, cada pastor, leve a sério a confissão de fé da sua igreja. Esse símbolo resume as convicções bíblicas que esta igreja, essa comunidade pactual, prega, defende e pretende repassar para a próxima geração de membros. Eu sei que nós perdemos esse espaço confessional em nosso meio. A maioria das igrejas batistas hoje, eles nem sabem o que significa declaração doutrinária, declaração de fé. É um documento que representa alguma coisa do passado. Do passado. E tudo isso. Por isso, nossa denominação batista está totalmente fragmentada. A ideia de mesma fé e ordem não existe quase mais por causa disso. Então, parte de recuperar isso, parte de recuperar a fidelidade tem a ver com a confessionalidade da igreja. Então, a confissão de fé não é nada mais do que as convicções bíblicas primárias que nós temos em comum com todos os cristãos ortodoxos e as convicções secundárias que estão nos separando dos irmãos protestantes. Porque nós sabemos que por causa da consciência nós não podemos manter uma comunhão tão intensa como eles, embora eles sejam irmãos em Cristo. Então, pastor Tarcísio, pastores presentes, os membros de sua igreja não vão ver a relevância da declaração de fé se seu pastor não entender a importância em manter a fé comum. Quarta exortação. Pastor, ore, explique e organize a igreja para que as metáforas bíblicas brilhem em seu meio. Então, escutem isso, meus irmãos. Analogias, metáforas como noiva de Cristo,
edifício espiritual, rebanho de Deus, o corpo de Cristo, oferecem ilustrações didáticas e inspirativas sobre quem é a igreja e o que esta igreja deve ser, em que deve crer e o que deve fazer. Quinta exortação. Fale, pastor Tarcísio, fale aos pastores constantemente sobre como a participação na igreja se liga ao discipulado dos membros. Saliente como a comunhão cristã é vital para a prosperidade espiritual de ambos, o membro e a sua membresia. Faça essa conexão para que os membros saibam por que eles pertencem à Igreja Batista do Barro Preto. Sexta exortação. Lidera toda a membresia a colaborar com os pais na educação espiritual e social de seus filhos, bem como crianças sem pai em casa. Em homenagem a essa galera muito jovem atrás de mim, galera muito bonita, a metade, 2/3, podemos dizer, eu gostaria de repetir isso. Também, deixe-me falar isso rapidinho. Qual rapaz aqui tem 10 anos ou mais, entre 10 e 16 anos? Levante sua mão. Entre 10 e 16. Pode ficar em pé, não posso te ver. Pode ficar em pé? Só fica em pé. Não tenha vergonha, eu estou em pé. Ok. Rapazes, vocês têm moral para esses rapazes. Entra nesse coral aqui, veja o que está acontecendo aqui. Está totalmente desequilibrado. Então entra ali. Pode se sentar. Deixe-me repetir isso. Por causa é tão importante. Porque nós não podemos perder mais uma geração de filhos e netos dos membros batistas. Então, escuta-me o que eu vou falar. Pastor e os membros, todos os membros. Lidera esta membresia a colaborar com os pais na educação espiritual e social de seus filhos, bem como as crianças sem pai em casa. Meus amados, a mocidade, mais do que nunca, necessita de exemplos, conselheiros e amigos de homens e mulheres piedosos e responsáveis. Sétima exortação. Só tem 10, viu? Sétima. Destaque a beleza, pastor, das chamadas ordens da criação e como o Senhor as instituiu para o florescimento humano. Pais e também vós, esses são seus tem tudo a ver com sua responsabilidade. Ordens da criação. Quais são as ordens da criação? É uma linguagem que nós temos que entender. As ordens da criação são aquelas ordens divinas que realmente nós podemos ver nos primeiros 5 capítulos do livro de Gênesis. Então, essas ordens são fundamentais para o florescimento humano, para a prosperidade da sua pátria, para a prosperidade espiritual de sua família e sua família estendida. Tem tudo a ver com ordens da criação. Os exemplos são a santidade de vida, a dignidade, o valor de cada pessoa, pois cada pessoa é criada à imagem de Deus, desde a sua concepção. Não importa o que o ministro do Tribunal Supremo de Justiça disse, Deus já revelou. Todo mundo tem dignidade, pois todo mundo, cada pessoa, até desde a concepção, realmente tem já aquela impressão divina nele. Criatura, não é Deus, mas criatura em a sua imagem. Também, casamento, a beleza do casamento, a instituição de casamento. Então, vocês podem ver, a grande comissão, eu topo, eu sou missionário, eu estou totalmente a favor desta. Mas sabe alguma coisa? Casamento existia antes da grande comissão. Então, homens, sejam homens, se casam e tenham filhos.
e muitos filhos. Isso me leva a outra coisa aqui. Casamento e a bênção de ter filhos. A bênção de ter também um trabalho digno. Pode ser trabalho simples, mas qualquer trabalho legítimo é digno. Também o uso apropriado da criação. A criação existe para o homem, não o homem para a criação. Porém, nós somos mordomos da criação. E também a organização civil. As gerações, o que eu estou falando aqui, meus amados? As gerações atuais precisam de sua ajuda a entender como tais instituições são bênçãos e como o Evangelho provê a sua preservação nesta vida aqui. Oitava, mantenha diante dos membros, cada pastor, os servos e os empreendimentos missionários que esta igreja apoia. Se o pastor não interessar em missões, a igreja jamais importaria. Observa que os membros dessa igreja também estão segurando as cordas desses servos, orando por seus nomes. Eu vou falar mais sobre isso amanhã, pela manhã. Esteja aqui, viu? Estou dando propaganda já. Para o nosso culto. Penúltima exortação. Leve, pastor, a essa igreja a praticar o que eu chamo de cooperação intereclesial criteriosa. Veja ali. Nós temos que reconhecer, meus amados, que sua igreja já tem em seu DNA um impulso inato de colaborar com outras igrejas. Uma coisa linda, isso tem a ver com a universidade, com a igreja católica. Nós queremos ajudar, colaborar. Nós queremos receber apoio de outros irmãos, outros obreiros, como pastor Davi, como João Alexandre. Mas nós temos que reconhecer que sua igreja não pode colaborar com qualquer outra igreja. Sua igreja não pode receber qualquer obreiro. E qualquer obreiro não pode ajudar qualquer igreja. E tudo isso. Então nós temos que manter uma triagem para manter em nosso meio missões responsáveis. Veja ali, esse princípio de triagem. Quanto mais a sua igreja tiver em comum com outras igrejas, ou qualquer pessoa ou organização a seu serviço, mais intensa poderá ser a sua colaboração. Então, nós temos que entender que isso é muito importante para manter. Quanto mais intensidade de colaboração, mais doutrinas e práticas nós temos que ter em comum. Senão, será uma furada, mais uma vez. E, última exortação. Cultive, cada pastor, cultive um ambiente nessa igreja que instrui e motive aqueles que aspiram às vocações pastoral e missionária. A próxima geração de pastores e missionários estão nessa igreja. E uma grande parte de sua formação vai ocorrer no contexto de sua igreja. Eu não estou contra de seminários teológicos. Eu sou professor em alguns seminários teológicos batistas. Então, um seminário teológico batista é útil à medida que o corpo docente é ortodoxo, está crendo nessa Bíblia como a palavra de Deus e realmente tem uma grade curricular útil, podemos dizer. Aqui realmente pode ajudar. Mas os obreiros, os pastores, missionários e missionárias, eles não vão ser formados num seminário. Eles vão ser lapidados. A formação ocorre no contexto da igreja. Bem, meus amados, que a Igreja Batista de Barro Preto seja mais e mais um celeiro de futuros pastores, futuros diáconos, futuros diaconisas, bem como missionários e missionárias às nações. Vamos orar? Nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse dia de celebração, comemoração de aniversário dessa igreja. Essa igreja que o Senhor comprou, que seu Filho comprou com seu próprio sangue. Nós reconhecemos que nós estamos aqui em parte hoje por causa da fidelidade dos irmãos antes de nós.
pastores e membros. Então, nós queremos, eu rogo que esses membros que estão presentes, essa membresia seja fiel em sua geração, para repassar as verdades do Evangelho à próxima geração de membros aqui. Obrigado, Senhor, por colocar esse novo pastor no meio dessa igreja. Que o Senhor proteja o pastor e também essa membresia do mal. Rogamos em nome de Jesus, nosso mediador, nosso Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.